Eu sou irmã Madalena, sou natural de Minas, uma cidade chamada Espera Feliz. Há 34 anos faço parte do Instituto das Irmãs Milicianas de Cristo. E assim vivendo a minha história vocacional no Instituto, que foi fundado embaixo do Bangu, na Diocese de Colatina, por Monsenhor Alonso Benício Leite. E vivendo a minha história vocacional, já estive aqui em Una. Em 2005, cheguei aqui em fevereiro, atuei na Santa Casa de Misericórdia até dezembro de 2007. Foi uma experiência muito rica que eu vivi aqui em Iuna. E nesse período, eu até trabalhava na enfermagem, como técnico de enfermagem, e já tinha um problema de vista muito sério. E, aliás, estou aqui para testemunhar uma experiência de fé, porque eu vivi 32 anos totalmente dependente de um óculos. Eu trabalhava durante o dia, porque à noite não dava para fazer muita coisa, ou quase nada. E esse problema foi agravando cada dia mais. E nessa época também conheci ali a Água Santa, aquele lugar tão abençoado, um lugar que nos convida à oração, um lugar que o povo podia contemplar ali Santa Luzia, o qual eu todo ano fazia a novena de Santa Luzia, independente, mesmo de antes de conhecer ali, depois que eu conheci ali, sempre foi muito devota de Santa Luzia. E depois, nesse período, tive a graça de participar de muitas missas ali. Em 2020, estando morando lá embaixo do Bangu, eu estava assim, piorando cada vez mais a minha visão. Mas comecei a fazer uma faculdade online, era uma noite, estudava e uma semana de dor de cabeça. Então, o médico que eu tratava com ele por causa da pandemia não estava atendendo. Deus vai operando a graça na nossa vida. Tive que procurar uma médica em Colatina, que ela apenas disse para mim: seu tratamento agora é cirurgia, porque além da miopia em alto grau, retina já comprometida, glaucoma, estigmatismo, aí veio também a catarata. Então ela disse: seu tratamento agora é somente a cirurgia. Mas antes o outro médico também já tinha me proposto cirurgia, dizendo que era uma cirurgia de alto risco, que eu teria que comparecer na clínica de 6 em 6 meses. E na época eu morava já no Ceará, então eu pedi a ele um tempo para pensar e nisso fiquei levando até nessa época de 2020. E quando ela disse isso para mim, ela já foi me dando as requisições para fazer os riscos cirúrgicos. E eu cheguei em casa, eu só pensei assim: Santa Luzia passa na frente em terceira por mim, porque agora, se o tratamento é esse, é a hora de Deus, Então, chegando em casa, eu falei para as irmãs e elas, a minha superiora disse para mim: é isso mesmo que você quer? Eu falei: tenho certeza que é isso mesmo que eu quero, porque Deus também quer. E assim aconteceu, Fiz todos os exames. Quando levei para a médica, ela ainda disse: ainda falta um exame, porque nem sempre os olhos vai ter células suficientes para implantar a lente. Nisso ela já tinha que fazer também o exame para ver o grau, porque
eu já usava, meu grau era 24 graus no olho e 18 no outro, que ajudava, mas eu já estava enxergando muito pouco com esse grau. Então eu fui fazer o exame e se tinha célula suficiente para implantar a lente, e ela disse: pode ficar tranquila que você tem célula suficiente. Então foi marcada a cirurgia para o dia 5 de outubro. E eu só pensava: Santa Luzia há de interceder por mim. Santa Luzia vai interceder. E ainda, isso era outubro, né? E eu quero ir lá na Água Santa. Vou levar o óculos que eu estou usando hoje, que eu não vou usar mais, vou depositar lá. Então, assim aconteceu. Dia 5 de outubro, eu fiz a cirurgia na vista esquerda. Aí as irmãs se preocuparam, mas a esquerda que eu enxergava um pouquinho melhor, né? E a direita, aliás, a vista direita que eu enxergava um pouquinho melhor, mas eu não falei nada. A doutora que conduziu tudo, porque eu sabia que Deus estava conduzindo tudo. E ela marcou a outra cirurgia para o dia 20 de outubro, só que a lente não chegou, a lente era importada, não chegou a tempo, ela me comunicou e foi marcado para o dia 26 de outubro. Então, dia 26 de outubro eu fiz a vista esquerda, né? E foi muito interessante que, assim, da primeira vez da vista direita, quando eu entrei no corredor do consultório dela, ela tirou o tampão do meu olho e disse assim: vamos ver se você está enxergando. Tirou o tampão do meu olho, eu estava vendo tudo com tanta nitidez. Quando eu cheguei na porta do consultório, ela falou: o que você está vendo? Eu olhei para cima, tinha na minha frente a imagem de Santa Luzia. Né? Então eu sabia que Santa Luzia estava intercedendo, porque estava dando tudo muito certo. E a segunda também, a vista esquerda também, deu tudo muito certo. E com isso ela passou o óculos, né? Falou que não era para ter tirado toda a miopia, mas como era uma cirurgia assim, que ela ainda não tinha muita experiência com o grau que ela colocou em mim, acabou que tirou toda a miopia. Então eu fiquei usando o óculos que eu uso hoje, que é 2,5 graus, mas não sou totalmente dependente dele. Né? Eu estou andando na rua, se eu estou suando o óculos, eu tiro, eu ando sem, né? Então, assim, eu senti que Deus conduziu tudo. E o período que eu encomendei o óculos, chegou véspera de Santa Luzia, da festa de Santa Luzia, o óculos tinha chegado. Eu falei: se ela me conduziu até aqui, ela vai me conduzir na Água Santa. Eu vim debaixo do andu aqui, né? Debaixo do andu Vitória Imuna, no dia 13 de dezembro de 2020, às 7 horas da manhã, estava lá para participar da primeira missa. Quando eu sentei no banco, que eu rezei com todos aquela oração de Santa Luzia, vendo tudo muito nítido, eu falei: é Deus. Né? É Deus e a intercessão dela mesmo, né? Porque nem com óculos eu não enxergava aquela placa que tem lá com a oração de Santa Luzia. Então, só tenho a agradecer. Quero dizer para todas as pessoas que esperam de Deus uma graça: peçam e aguardem. Não é no nosso tempo, não. É no tempo de Deus que a graça acontece. Quando a gente deixa Deus ser Deus na nossa vida, a graça acontece. Então, graça recebida, graça testemunhada.